Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho de notificações para não perder conteúdo. Eu fiz alguns vídeos falando sobre a inteligência artificial e na minha qualidade de vida e no meu bem-estar. O que me motivou a usar a inteligência artificial? Foi algumas dificuldades. A dificuldade visual, escrever e a dificuldade de raciocínio. Eu aprendi a utilizar essa tecnologia para me ajudar a produzir esse conteúdo. A inteligência artificial, ela tem me ajudado a superar muitos desafios. Estava tendo dificuldade para compartilhar minha experiência justamente por conta da dificuldade visual e dificuldade de escrever, a dificuldade de memorização. Então, o que eu faço? Toda vez que eu penso alguma coisa na hora, eu pego o meu celular, clico no microfonezinho e falo aquilo que eu estou pensando. E ele anota. Eu falo em texto, às vezes em áudio, depende o que eu clico na hora. Para não deixar que eu esqueça daquilo. Porque às vezes eu acabo de pensar uma coisa, eu estou até pensando, muitas vezes aconteceu, eu falo sobre isso no meu canal, muitas vezes aconteceu de eu pensar e quando eu vou pegar um caderno, uma caneta, um papel para anotar, eu já esqueci aquilo que eu estava pensando. Então, eu ando sempre com o meu celular do meu lado, justamente por isso. Então, eu uso a inteligência artificial para me ajudar a lidar com essas dificuldades. Não quero dizer para você que ela pensa por mim. Não. Ela me ajuda a complementar aquilo que eu penso, aquilo que eu ouço. Quando eu participo de live, eu gravo a live, às vezes eu assisto a live outras vezes para tentar compreender o que ele quis passar. Eu uso a inteligência para isso. E através disso, eu também gravo as orientações que o médico me passa quando eu vou ao médico. E depois eu vou ouvir o que ele me orientou e eu vou fazer, vou tentar. E é assim que funciona. Bom, as ferramentas de IA que eu mais utilizo é o corretor ortográfico, o digitar por voz, que quando eu digito por voz, ela automaticamente ela já tem o corretor. Eu uso ela também por conta daquelas coisas que eu falo tudo assim fora da outra. Por exemplo, eu penso uma coisa agora, escrevo ali ou peço para escrever. Depois, dali a pouco eu penso outra, coloco lá e eu tenho aqui um monte de papel, e é isso, um monte de folha nesse caderno, esses papel que tem aqui, ó, que eu escrevo, que vem na minha cabeça, lembranças que vem na minha cabeça, e depois eu chego para a Gemini, que eu gosto de usar a Gemini AI da Google, porque parece que ela é, vou dizer essa palavra, mais humanizada, assimilação mais comum. Eu peço para ela organizar o conteúdo e organizar o texto, o que tem a ver um com o outro. Porque às vezes tem uma coisa que eu falo, não tem nada a ver com aquilo. Mas ela organiza, ó, com esse assunto, eu coloco, a IA funciona pela pergunta certa. Vou tentar explicar. Eu falo assim para a IA, organize os textos de acordo com o tema. Aí eu escolho o tema. Vasculhar lá o tema, tudo aquilo que eu falei, que eu escrevi que tem a ver com aquele tema, ela junta tudo num só e faz o texto. É assim que funciona. E eu peço também para a inteligência artificial, através de alguns outros sites que usa, e eu chego e falo para ela assim, como os últimos vídeos que tem no canal postado. Eu falo assim, olha, criar um vídeo a partir do texto. Aí eu coloco aquele texto lá, ela cria o vídeo para mim. Eu também uso a inteligência artificial para pesquisar assunto. Por exemplo, o médico me orientou alguma coisa, me orientou nisso, naquilo, naquele outro. Aí eu chego para a inteligência artificial, pesquise outros artigos sobre o assunto. Ela vai lá e pesquisa. Aí eu vou ler aquele assunto, vou tentar entender. Aí eu peço, mais uma vez, para ela criar um áudio ou um vídeo com aquele determinado assunto. O que determinado assunto tem a ver com, que nem no meu caso, com a esclerose múltipla. Que nem o último vídeo que eu gravei sobre
a política social, inclusão social com a esclerose múltipla. Ela colocou os assuntos, colocou o site de pesquisa onde foi pesquisado e criou o vídeo. Todo o meu conteúdo que eu coloco ali, se alguém quiser, eu tenho tudo arquivado aqui, que fui eu que escrevi. Não são coisas, eu tenho os originais guardados aqui na minha casa, no meu computador, em alguns HDs, para as pessoas verem que realmente fui eu que montei o conteúdo. Eu apenas usei a inteligência artificial como auxiliar complementar para fazer. Porque a inteligência artificial funciona assim. Ela funciona com uma linha chamada prompt, que é um comando. Se você não souber fazer as perguntas certas, você não souber dar as orientações corretas, ela não vai conseguir fazer o que você pede. Caso você queira saber mais alguma coisa, você sinta-se à vontade para perguntar. Eu tenho aí no canal um outro vídeo falando justamente sobre isso, como eu utilizo a IA e o porquê que eu hoje utilizo ela. Se você gostar desse conteúdo, compartilha com mais alguém, comenta, curta, faça suas críticas e mais uma vez, vou pedir para você, procure se colocar no lugar do outro. Você que produz conteúdo qualquer sobre um determinado assunto, principalmente para nós que temos algum tipo de deficiência, que você que pensa em inclusão social é isso, você pensar na dificuldade que o outro possa ter. Não adianta você falar que a minha voz importa, que a nossa voz importa, se você faz um vídeo e não coloca voz, só coloca texto. Da mesma forma, não adianta você só colocar voz e não pôr legenda. E quem tem dificuldade auditiva? Pensa nisso. Você quer promover conscientização junto com inclusão social? Pense na possibilidade. E que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.